Vocês já ouviram falar na epidermólise bulhosa? Epidermólise bulhosa é uma doença genética e hereditária rara que provoca a formação de bolhas na pele por conta de mínimos atritos ou traumas e se manifesta já no nascimento. Indivíduos que possuem um gene para queratina mutado produzem filamentos intermediários, incapazes de suportar as tensões que, ao se romperem, dão origem à epidermólise bulhosa. As crianças com epidermólise bulhosa são conhecidas como crianças borboletas, porque a pele se assemelha às asas de uma borboleta devido à fragilidade provocada pela alteração nas proteínas responsáveis pela união das camadas da pele. A epidermólise bulhosa afeta tanto homens quanto mulheres e pode acontecer em todas as etnias e faixas etárias. Isolamentos sociais devido ao receio das pessoas com doenças sofrerem mais traumas e limitações são normais. É comum também que a epidermólise bulhosa provoque dor e afete a vida cotidiana física e emocional dos pacientes. E quais são os tipos e as características da epidermólise bulhosa? Excelente pergunta, Ana. Características. Existem mais de 30 tipos de epidermólise bulhosa, mas as 4 principais são: epidermólise bulhosa simples, que tem como características a formação de bolha superficial que não deixa cicatrizes. O surgimento das bolhas diminui com a idade. Epidermólise bulhosa juncional, que as bolhas são profundas, acometem a maior parte da superfície corporal e o óbito pode ocorrer antes do primeiro ano de vida. Uma vez controladas as complicações, a doença tende a melhorar com a idade. Epidermólise bulhosa distrófica. As bolhas também são profundas e se formam entre a derme e epiderme, o que leva às cicatrizes e, muitas vezes, perda da função do membro. É a forma que deixa mais sequelas. E a síndrome de Kindler. É uma mistura das outras formas anteriores e a bolha se forma entre a epiderme e a derme. Apresenta bolhas, sensibilidade ao sol, atrofia de pele, inflamação no intestino e estenose de mucosas. Agora vamos falar um pouco de como é feito o diagnóstico da doença. O diagnóstico é feito através da biópsia e imunofluorescência ou microscopia eletrônica da pele, análise das mutações genéticas. A suspeita de epidermólise bulhosa é pelo quadro clínico. História familiar pode indicar o modo de herança e, portanto, o tipo possível. Herança autossômica dominante, que é a epidermólise bulhosa simples e epidermólise bulhosa distrófica, ou herança autossômica recessiva, que é a epidermólise bulhosa juncional, epidermólise bulhosa distrófica, síndrome de Kindler e, raramente, epidermólise bulhosa simples. O diagnóstico diferencial é feito com bolhas comuns por fricção e epidermólise bulhosa adquirida. O diagnóstico dos tipos e subtipos específicos se baseia na história familiar, na biópsia e na imunofluorescência, ou na microscopia eletrônica de uma bolha recém-induzida, não das palmas das mãos ou das solas dos pés, e análise de mutação genética em uma amostra de sangue. A imunofluorescência ou a microscopia eletrônica determinam o nível de clivagem da formação das bolhas. Teste genético geralmente é feito para confirmar o tipo específico de doença e orientar o aconselhamento genético. Deve-se conversar sobre os possíveis exames pré-natais com as famílias que têm história de epidermólise bulhosa. E como é feito o tratamento?
De acordo com Spinelli, De acordo com Spinelli, 2003, não há tratamentos que curem a epidermólise bulhosa. Usa-se corticoides orais associados aos analgésicos tópicos ou sistêmicos, visando diminuir a dor e fazendo necessário ficar atento ao suporte nutricional, utilizando ácido fólico e polivitamínicos quando indicados. O tratamento em geral visa prevenir o aparecimento de novas bolhas ou até mesmo o aparecimento de bolhas mais graves, além de prevenir dores ou aparecimento de infecções secundárias, comuns devido à sensibilidade que se encontra a pele. A nutrição adequada também ajuda na melhoria das lesões, através da ingestão de proteínas e calorias, garantindo uma alimentação de qualidade, evitando tanto a desnutrição quanto a baixa resistência à infecção e às complicações provenientes das mesmas. Apesar de ser uma doença rara e grave, se houver diagnóstico precoce e acompanhamento adequado, os pacientes podem ter uma vida e participar de atividades diárias com menos restrições. Eles podem ir à escola, brincar, ir à praia e praticar esportes de forma supervisionada e adaptada. Com o crescimento da criança e cuidado com os traumas, o surgimento das bolhas pode diminuir com a idade. A doença não impede que a criança leve a vida praticamente normal e frequente escolas comuns nas redes de ensino. Portadores de epidermólise bulhosa precisam saber quais são as características da doença e como devem portar-se para evitar ferimentos. Pacientes devem carregar consigo uma declaração médica de que a enfermidade é genética e não oferece o menor risco de contágio. Tal precaução pode evitar constrangimentos. Para finalizar a nossa auditoria, vou colocar um vídeo do dia a dia de uma criança convivendo com a epidermólise bulhosa. Muito obrigada pela presença de todos. Camille tem 12 aninhos e uma rotina, digamos que parecida com a de outras crianças da idade dela. Ela mora em Zedoca, no interior do estado, e está no 5º ano do ensino fundamental. Eu acordo bem de manhãzinha cedo e me visto para ir para a escola. Eu entro 6 horas e saio 11h30. Aí eu chego em casa, troco de roupa, almoço. Mas pelos curativos já deu para perceber que ela é especial. Luta pela vida desde que nasceu. Ela tem epidermólise bulhosa, uma doença rara, ainda sem cura. Já me acostumei praticamente com tudo, né? Aí já me acostumei, dói muito. É muito difícil se acostumar com a doença. Mas agora pra frente é força.